Uma vez eu ouvi que você não poderia sonhar. Você não poderia ter muitos sonhos e também não poderia desejar tantas coisas. E talvez por isso eu sempre fui a menina que nunca sonhou. E se sonhou, eu sonhava pequeno. Eu aprendi assim. Então, por eu aprender assim, eu não consegui desejar tantas coisas, ou talvez grandes coisas na minha própria vida. E de repente a vida ela te pega meio que de surpresa, porque você se torna um adulto diante da circunstância em que você não sabe lidar com nada daquele problema, porque você não foi preparado. Você não foi preparado para sonhar, você não foi preparado para resolver, mas você foi preparado para estar disponível, sempre disponível perante o outro. E eu sempre fui a pessoa que sempre esteve disponível para tudo, para todos, no meu trabalho, relacionamento, amizades, e sempre me colocando em segunda opção. E agora eu consigo perceber a mim mesma quantos o quanto de mim eu esqueci. E hoje eu consigo sonhar, desejar e talvez muitas coisas eu consigo também realizar. Talvez a gente aprendeu assistindo na TV que muitas coisas não seriam possíveis. E o sistema mesmo, ele faz isso. O sistema, ele cria pessoas, ele coloca pessoas no mundo para não sonhar muito alto, porque nem todo mundo pode chegar naquele lugar. E os que chegam, chegam ainda com muita dificuldade. E talvez o que a gente mais escute sejam as pessoas falar: eu saí de um lugar, saí de um ponto negativo para esse ponto negativo, mas não foi fácil. E nunca é fácil. Não é fácil a gente desvendar os nossos desejos, as nossas vontades, quem a gente é. Não é fácil falar para o outro das coisas que a gente não gosta do que eles fazem com a gente, por isso a gente acaba se negando mesmo, aceitando o que dá para aceitar. É o ditado bem brasileiro: a gente vai empurrando com a barriga, a gente faz o que dá. Mas é nesse que a gente faz o que dá que às vezes a gente encontra um pouquinho de alegria na vida. A gente consegue sustentar a própria existência naquele básico em que nos foi ensinado. E hoje, quando eu olho para mim, olho para frente, às vezes tanta coisa que está acontecendo no mundo me faz perder a esperança, mas eu também não posso perder a esperança porque a gente está aqui. Então, eu ainda continuo buscando sonhos. Sonhos que eu poderia realizar e que muita gente diz que eu não poderia realizar. Talvez o sonho de ser uma professora, uma arquiteta, uma psicóloga, ou uma boa fotógrafa, ou simplesmente o sonho de poder estar em paz. E para muita gente a paz é ter uma estabilidade financeira boa. Aí quando você tem uma vida estável financeira boa, vai te faltar uma outra coisa. E aí o ser humano vive sempre nessa corrida que não tem fim, mas também não tem um começo. E aí a gente pensa: por que que eu tô nesse mundo? Por que que meus pais me colocou nesse mundo? Se tudo é tão difícil para mim. Eu também penso assim: se tudo é tão difícil, por que que a gente tá aqui lutando por uma coisa que nem é nossa? Nem a própria vida, nem os próprios direitos, nem as próprias escolhas. A gente pode escolher o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, como a gente quer vestir, o que a gente quer comer, para onde a gente quer viajar, porque tá tudo ali, tá tudo direcionado para o que você tem que ser, para o que você tem que fazer. Quando a gente é criança, a primeira coisa que a gente escuta é o que você vai ser quando você crescer. Parece que os nossos pais nos colocam no mundo com essa intenção, né? De você precisa ser alguma coisa daquilo que eu não fui. Você precisa realizar mais daquilo do que eu não fui capaz de realizar. E aí a gente se torna uma pessoa frustrada, doente, cansada, porque nós sempre aprendemos a colocar o outro em primeiro lugar, a olhar para o desejo e a vontade do outro. E aí, quando chega a nossa vontade, a gente não sabe lidar com nada daquilo. A gente não sabe dizer um não na hora que tem que dizer um não, e a gente não sabe dizer um sim na hora que tem que dizer o sim. E a gente fica perdido nessa montanha russa. Que uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. E a gente se perde no outro, e a gente se perde nas coisas, a gente se perde nos desejos, a gente se camufla, a gente se veste de tantas outras camadas para que o outro nem sabe quem a gente é. E no fundo, a gente vai ter que cavar
tão fundo esse poço para descobrir o que a gente é de verdade e a gente não sabe. O mundo está doente, nós estamos doentes, porque somos nós que colocamos essa quantidade de gente no mundo, somos nós, pais, mães, mulheres e homens. E a gente não aprende, a gente não sabe lidar, porque a gente tem as nossas responsabilidades e aí pega e coloca toda essa responsabilidade no outro. A gente interfere no direito de escolha do outro o tempo todo. Seja um amigo tendo uma ideia, seja o relacionamento, seja o trabalho, a gente sempre acha que poderia ser melhor, mas nunca na própria vida. A gente nunca pensa, eu posso fazer isso diferente pela minha própria vida. A gente tem tanta força de vontade para realizar o sonho daquela empresa, para estar disponível para tudo, mas na hora que chega a nossa vez, a gente está cansado demais. E sabe qual é o meu maior medo? E eu talvez isso possa acontecer, mas eu não quero. É envelhecer e ficar numa cama miseravelmente chorando por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu não vivi, pela quantidade de gente que eu não mandei tomar no cu, sabe? Porque tem gente que às vezes a gente precisa só mandar ir pra casa do caralho. Ai, Elisa, você xinga demais, cala a boca, você também. A gente tem tantas crenças internas, a gente tem tantos medos, a gente tem tantas vontades e a gente não explana, a gente não coloca pra fora, simplesmente porque, isso não é elegante. Sabe o que que não é elegante? Nós adoecer mentalmente, espiritualmente, fisicamente. E as empresas não estão nem aí pra você. Às vezes o seu parceiro tá nem aí pra você. Às vezes você não tá nem aí pro seu próprio filho que tá ali morrendo e você não tá percebendo. Porque você acha que tem certas coisas que é elegante, que precisa de ética. Mas a própria ética dentro da própria vida, dentro da própria existência, a gente não carrega, a gente não sabe. A gente desrespeita o todo de uma forma tão bonita, sabe? Que parece ser incrível, parece ser de outro mundo. Mas aí, quando é dentro da própria casa, dentro do nosso próprio ser, a gente se desconhece. E o outro também não desconhece. Eu acho que eu vou lembrar de uma frase uma vez, eu ouvi de uma psicóloga ou de uma pessoa falando sobre. Sabe quando a mãe fala, se você fizer isso, eu vou te mostrar o que tem aqui dentro de mim. De repente, a gente não precisa mostrar o que tem dentro da gente, a gente só precisa tirar o que está dentro da gente, que às vezes é tão ruim, que acaba se tornando um câncer tão lastimável, que destrói a própria vida e a gente acaba destruindo a vida do outro. Eu aprendi com a vida, com uma experiência, a minha vida, a minha experiência, as minhas dores, que eu não posso fazer muito na vida do outro. E mesmo que o outro me peça, eu não posso interferir nesse livre-arbítrio de escolha dele, sabe? Na forma dele pensar, na forma dele vestir, na forma dele ver o mundo. Eu não posso fazer muita coisa. Hoje, quando pessoas conversam comigo sobre tantas coisas, eu simplesmente a escuto. E se me pede minha opinião, eu dou um ponto de vista bem semelhante àquilo que a pessoa está dizendo. Hoje eu não interfiro mais, porque isso traz consequências muito graves. E a gente precisa se escolher sempre. Ser um pouquinho egoísta, sim, ser um pouquinho egoísta, mas não deixar, não se perder. A gente é essa cebola que precisa todos os dias se descascar um pouco, se permitir. Eu tenho muito medo de viver na mesmice todo santo dia. Isso me angustia, isso me dá medo, isso me apavora. Ter que viver a mesmice todo santo dia, fazer as mesmas coisas todo santo dia. Por isso eu preciso estar sempre com novidade com a minha própria vida. Seja no exercício físico, seja estudando um livro ou encontrando coisas diferentes para estar fazendo porque eu tenho medo. Medo de não me descobrir, medo de não aprender coisas novas, medo de não errar, de não cair. Porque é ali que eu existo, é ali onde eu me sustento, sabe? É a minha casa. Talvez ela possa ser muitas vezes construída na areia, mas ela também pode ser levantada. Quantas vezes eu puder, quantas vezes eu quiser.